os cordados lá, 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 lá. La 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 e os cordados lá la 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 la. Deu, né? Ó, até agora a gente trabalhava o quê? Invertebrados. Agora a gente vai começar a trabalhar o quê? Cordados. Gente, vamos começar com calma, né? Não necessariamente ser um cordado. Não, pera. Não necessariamente ser um cordado, tá certo? É um vertebrado, né? Na verdade, o vertebrado vai ser aquele que vai desenvolver a coluna vertebral. E a gente vai ver que no comecinho do surgimento do filo chordata, nem todos, né, uma minoria, bem minoria mesmo, não chegou a desenvolver a coluna vertebral. Mas vamos começar a falar dos cordadinhos, bonetinhos. Primeiro, o que nós precisamos saber dos cordados? Eles formação de vértebra. Então nós temos um processo evolutivo aí, onde nós teremos a formação das vértebras. Quer saber o que é vértebra? Ó, põe a mãozinha no meio das suas costas. Colocou? Bem no meio. Você vai ver um osso. Não tem um osso. São vários ossos. Faz um tubo, um canal de ossos. São suas vértebras, que formam a coluna vertebral. Você aí, ó, que tá aí do outro lado, pertence ao reino animal, ao filo cordado. E o subfilo ainda dos vertebrados. Tá? Classe, mamíferos, né? Tô falando aí com o mamífero aí do outro lado e aqui tem uma mamífera que vos fala. Outra característica do cordado. Notocorda, gente, que fique bem claro o que é uma notocorda. Notocorda é uma, vamos pensar, uma estrutura dorsal de sustentação. E essa notocorda, lá nos vertebrados, ela vai deixar de existir e vai se transformar na coluna vertebral. Vamos entender aqui, ó. Aqui nós temos características básicas de um cordado, né? Então aqui nós temos as estrutura para alimentação, coração, sistema cardiovascular, fendas branquiais na faringe, todos nós, viu, gente? Todos nós, lá no nosso período embrionário, dentro da placentinha, aquela casinha que mamãe nos deu, fendas branquiais lá na faringe, que depois a gente perdeu isso, né? Nós perdemos porque nós tivemos um desenvolvimento pulmonar, mas para outros cordados, as brânquias continuam, né? Aqui o cérebro e o sistema nervoso dorsal. E junto aqui, ó, tá vendo? Aliado ao sistema nervoso dorsal, nós temos a notocorda. E é essa notocorda aqui, eu sou péssima utilizando esse negócio, gente. E é essa notocorda, vou fazer certinho. Essa notocorda aqui é a que vai lá na frente se transformar na coluna vertebral, beleza? Para as características gerais aí dos cordados. E que segue aí, ó. Tipos de cordados que a gente encontra, tá? Urocordados, aqui os tunicados. Você vai falar, meu Deus, isso aí é um animal? É um animal, gente. Para ser um animal, a gente já classificou um animal lá atrás, né? Os metazoários, tecidos especializados, né? A gente já viu lá atrás o que tem que ser para ser um animal, embora você ache que isso aqui não é um animal, é um animal. E ele é o tunicado porque a gente fala que forma essa túnica aqui. Animais sésseis, também já definimos, animais imóveis, né? Animais filtradores, né? Às vezes vão falar, parece uma esponja, tá? Por ser séssil, por ser filtrador, mas aquele momentinho lá de notocorda, então isso daí já deu uma diferenciada em relação ao filo dos poríferos. O cefalocordado aqui é bem comum, que é o anfíoxo. Esse aqui, ele tem notocorda, não vai desenvolver a coluna vertebral, tá? Como o notocorda. Mas aqui é diferente desse. Aqui eram animais sésseis, aqui animais natantes com a capacidade de natação. Craniados, aí, né? Esse sim, notocorda, se desenvolveu em coluna vertebral, então teve vértebra, tá? Tem essa estrutura óssea sendo formada aí. E essa estrutura óssea, ela vai envolver o cordão nervoso, que lá naquele slide anterior, vocês viram lá que estava o sistema nervoso próximo à notocorda, exatamente. Hoje é o que a gente fala que é a nossa medula espinhal. Então vocês podem pensar, para que vocês têm esse osso, esse tubo de ossos aí nas costas de vocês? Poxa,
né? Medula espinhal tá passando lá dentro, então ela tem que ser extremamente protegida, porque tem função nervosa, né? Impulsos nervosos. Ai, meu Deus, peixinhos. Ai, tchuki-tchuki. Vamos aos peixes. Gente, peixe é fácil, né? A gente consegue identificar um peixe com uma certa facilidade. Corresponde, assim, a grande maioria dos vertebrados são peixes. Característica: respiração branquial. Lembra aquela historinha lá das fendas branquiais na faringe? Peixe permanece, peixe está na água, respiração branquial. E ele capta esse oxigênio, né? Que vai ser dissolvido lá nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos que vão transportar esse oxigênio pelo corpo, e aí cada célula recebe um pouquinho dele. E presença de nadadeira para natação, né? Embora o Phelps, não sei se vocês conhecem o Michael Phelps, perguntem sobre, dá uma pesquisada sobre eles, ele se assemelha, tá? Não tem nadadeira, mas é quase um nadador daquela maneira como um peixe, mas peixe, um nadador bom por natureza, pela presença das suas nadadeiras aí. Aqui, ó, tem duas diferenças, né? Duas classificações que a gente dá para os peixes: os osteites e os condrictes. Ai, meu Deus. Olha essa. Eu já falei isso para vocês, né? Com certeza. Essa fileira de dentes desse Carcharodon carcarias, esse tubarão branco magnífico. Ai, eu adoro tubarão branco, meu Deus, como eles são lindos, olha. Eu acho até que ele tá sorrindo para mim. Peixes, duas divisões: condrictes e osteites. Quem que a gente tem no condrictes? Esse cara aqui. Não só ele, né? A raia. A gente tem lampreias, outros seres vivos aí, outros animais que não tem o esqueleto ósseo. O esqueleto ele fica numa forma de cartilagem. Isso fica para um outro momento, gente. Mas o que eles ganham? Mobilidade, né? Uma flexibilidade absurda. Tá aí o tubarão branco para mostrar a agilidade toda que ele apresenta. Então eles ganham, né, essa flexibilidade aí, muito importante. E os osteites são os ossos. Sabe lá aquele peixinho com espinho que você come? Pois é, tudo que é peixe com espinho que você come são os osteites, porque eles estão formados por esqueleto ósseo, ok? Ai, anfíbios. Adoro brincar com sapo, gente. Adoro pegar o sapo na mão, dar um beijinho nele. Olha aí o sapo. Olha aí o anfíbio, a gente tem o pelelequinho aqui. Os anfíbios é uma transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. O que significa? Uma parte na água, uma parte terrestre. Qual é a dependência que o anfíbio apresenta ainda sobre a água? Reprodução. Ele tem que voltar para a água para a reprodução. Então ele ainda apresenta essa dependência. Então a gente está falando de peixe, certo? A gente sabe que a vida começou lá na água, então a gente vai ter que ir saindo dela aos poucos. E o anfíbio ainda está no meio a meio. O que acontece? Respiração cutânea, que é pela pele, né? Quando mais jovens se tornam adultos e aí a respiração passa a ser pulmonar, mas volta lá na água para reprodução. Ectotermos é a mesma coisa que, se eu falar pecilotérmicos, são aqueles que não têm o controle da sua temperatura pulmonar. Então você não pode, da temperatura pulmonar não, desculpa, da temperatura corporal. Então você não pode jogar esse animal, mudar, ele não pode sofrer uma mudança brusca de temperatura, porque ele não aguenta. Peixes também, viu, gente? Anotem isso aí. Peixes também, pecilotérmicos ou ectotermos, tá? Eles não conseguem... eles não têm esse controle da temperatura corporal. Então, por exemplo, tem peixes que até em aquário, né? A troca de água tem que tomar cuidado aí sobre isso. Já nos répteis, o que a gente apresenta nos répteis? Que réptil vamos pensar? O que réptil vai apresentar dos anfíbios? Independência da água. Parou aquele negócio de lá voltar na água para reprodução. Acabou. Réptil conquistou o ambiente terrestre. Então ele já vem lá com desenvolvimento de patas, de membros que não são mais em nenhum estágio como nadadeira. E outra coisa, né? Eles ainda são ectotérmicos, não tem aquele controle da temperatura corporal, mas ele tem uma pele bem mais grossa, inclusive essas escamas que eles apresentam, até para não perder água, tá? Respiração agora exclusivamente pulmonar. Acabou aquela historinha lá de precisar de ter ainda um momento branquial, não. Agora é totalmente pulmonar, conquistou mesmo o ambiente terrestre. E o que aconteceu? O que surgiu aí? Ovos. Tinha lá no anfíbio? Também. Peixe também, só que agora eu tenho ele protegido por uma casca.
E esse ovo, ele tá lá, né, num ambiente fora do corpo da fêmea, totalmente protegido por uma casca. Tem esse âmnion, que é uma camada protetora dentro dele para evitar que, se numa queda, né, num movimento, o embrião se machuque. E por isso que a gente chama que são amniotas, tem o âmnio. Então a gente já tem uma conquista aí bem significativa dos répteis comparado aos anfíbios. As aves, gente, olha. Aves, aqui a gente já vai colocar uma característica diferente, ó. Lá eu estava falando de ectotérmos, né, pecilotérmicos. As aves endotérmos ou homeotérmos. O que significa isso? Controla a temperatura corporal. Tem um metabolismo, assim como você aí que está do outro lado me ouvindo. Tem um controle da temperatura. A temperatura fica lá controlada. Não pode sofrer alteração de temperatura brusca, claro que não, por isso que a gente não pode ter uma febre muito elevada. Mas o meu corpo tá lá se encarregando de deixar mais ou menos tudo com a temperatura sob controle. A não ser que algo dê errado, né? Não acontecia isso até nas classes anteriores. O que a ave, gente, apresenta de característica? Ocupa diversos ambientes. Essas penas que são utilizadas tanto para não deixar que aconteça a perda de calor e também capacidade para o voo. Ovíparos, essa parte do desenvolvimento dos ovos muito parecido com os répteis, tá? Aqui a gente tem duas classificações, das que não voam, das que voam, tá? Apresentam os ossos aqui modificados, esse externo aqui em quilha, estão enxergando aqui, meio que para, né, rasgar o ar para conseguir ter a capacidade de voo. E os bonitinhos, né, que nós, de maior convívio, acredito, até porque nós somos mamíferos, estão vendo a quantidade de mamífero existente, né? Mamífero, mamãe, olha que bonitinho. Mamífero, endotérmos, controle interno de temperatura. Lá, agora que eu tenho animais placentários, olha essa preguiça sorrindo pra mim, meu Deus. Animais placentários, então eles ficam lá no desenvolvimento embrionário, sendo protegidos por essa placenta, né, que faz essa ligação do corpo materno ao filhote, glândulas mamárias para nutrição do filhote, a amamentação muito, muito importante, então tem para essa nutrição, o pelo para isolar a temperatura, manter essa temperatura constante, endotérmio, se eu já tinha endotermia lá nas aves, eu não perco isso agora em relação aos mamíferos, ok? É um grupo muito, muito diversificado, é o grupo que nós fazemos parte. E é isso aí, gente. Estamos aí, né? E espero revê-los em breve. Um beijo no coração de vocês.